Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre a área do trapézio. Portanto, o objetivo da nossa aula será retomar o conceito de área como medida de superfície e ainda resolver e elaborar problemas envolvendo o cálculo da medida da área de trapézio, ok? Então, para isso é necessário relembrarmos alguns conceitos. Por exemplo, você lembra o que é um trapézio? E lembra ainda como nós calculamos a área do trapézio? Então, vamos relembrar. O trapézio, ele é um quadrilátero que tem apenas um par de lados opostos paralelos. Mas, como calculamos então a área do trapézio? Veja, a área do trapézio, ela é definida pela soma da base maior mais a base menor, tudo isso multiplicado pela altura e dividido por 2. Por que nós dividimos por 2? Porque a área do trapézio, ele corresponde à metade da área de um paralelogramo, tá? Então, por isso é que surge esse 2 aqui na fórmula da área do trapézio, certo? Vamos então agora praticar. Acompanhe o praticando 1. César é marceneiro. Ele recebeu a encomenda da professora Claudete de recortar uma chapa de madeira criando objetos no formato de trapézio. A única exigência da professora é que a representação de cada trapézio tenha 20 centímetros de altura e a soma das medidas de suas bases seja 30 centímetros, pois ela precisa de trapézios que tenham áreas iguais. Calcule a área dos trapézios que César irá produzir. Veja, pessoal, nesse exercício, ele já deu a soma das bases, tá? Ele já falou que a base maior mais a base menor é igual a 30. Então, atenção, porque ele já deu o valor dessa soma, ok? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem o exercício e, na sequência, a gente volta para a correção. Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso exercício. Olha só, a altura desse trapézio é igual a 20 centímetros. A soma das medidas das bases
veja, ele já deu o valor da soma, tá? É igual a 30. Então, agora é só substituir os valores e calcular, tá? Então, a soma de B de base maior mais base menor já é 30. Então, eu vou substituir tudo isso aqui por 30, vezes o valor de H. Quem é H? É a altura, que vale 20. Então, nós vamos substituir aqui, ó, B mais H por 30, vezes o Hzinho, que vale 20, tá? E tudo isso dividido por 2. Então, na sequência, nós fazemos aqui a multiplicação, 30 vezes 20, 600. 600 dividido por 2 corresponde, então, a 300 centímetros quadrados. Então, significa que a área de cada trapézio será equivalente, será de 300 centímetros quadrados, ok? Vamos agora para o nosso praticando 2. Olha lá. Para a construção de uma academia ao ar livre, foi definida uma área conforme representado na figura a seguir. Quantos metros quadrados tem essa área? Pessoal, observe que essa área aqui é uma área bem irregular, né? Ela não tem um formato específico de quadrado, retângulo ou trapézio, por exemplo. Então, o que vocês vão ter que fazer? O ideal aqui será você dividir esta área irregular em áreas que vocês já conhecem, tá? Então, vou dar uma sugestão para vocês. Se vocês passarem um traço aqui, ó, do ponto D até o ponto G, tá? Passa um traço aqui, vocês transformam essa área total em duas áreas. A primeira área aqui em cima equivale a uma área retangular e a área de baixo em uma área em forma de trapézio, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Essa não é a única forma de resolver esse exercício, tá? Então, se vocês quiserem seguir a sugestão da professora, ok. Se quiserem fazer de outra forma, tudo bem também, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês, façam o exercício aí com calma na casa de vocês e na sequência eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal. Então, no exercício aqui, ó, o que a professora fez? Eu fiz a decomposição da figura. Então, eu fiz um traço aqui de D até G, né? E transformei essa figura em duas novas figuras. Então, eu tenho a figura A1 e a figura 2, um retângulo e um trapézio, tá? Na sequência, então, nós vamos aqui utilizar a área do retângulo, que é base vezes altura. Qual é o valor da nossa base? 16. E o valor da altura? 8, ok?
Bom, lembrando então que para a figura 2, por se tratar de um trapézio, eu vou utilizar outra fórmula, né? Que fórmula que é essa? Base maior mais base menor vezes a altura e dividido por 2, ok? Então, na sequência, eu vou calcular primeiro a figura 1. Olha lá. A figura 1, então, base vezes altura. Nossa base vale 16, a altura vale 8. 16 vezes 8, 128 metros quadrados. Então, só a figura 1 tem 128 metros quadrados. Na sequência, nós vamos corrigir a figura 2, que é, lembra, né, o formato de um trapézio. Então, olha só, base maior mais base menor vezes a altura. Quanto vale a minha base maior? Então, veja, a minha base maior é essa distância aqui de D até G. Só que olha lá, o comprimento está aqui embaixo, então atenção, né? Então, o comprimento aqui de D até G vale 12 metros, ok? Então, base maior, 12, tá? Aqui, ó, eu inverti, eu coloquei a base menor na frente. Não tem problema, né? Não tem problema porque se trata de uma soma, tá bom? Então, base maior é 12 e base menor é quanto? Ó, isso aqui é a minha base menor, que vale 4, tá? Então, vamos lá. Eu somo agora o que está dentro aqui do parênteses, né? 4 mais 12, 16. O 16 que deu aqui eu multiplico pela altura. Olha o valor da altura aqui, ó. Pelo valor da altura que é 6. Então, 16 vezes 6, 96. Agora a gente pega esse 96 e divide por 2. Dividido por 2, então, a área desse trapézio equivale a 48 centímetros quadrados. Cuidado, ó, a unidade que está errada, não é centímetros quadrados, é metros quadrados, tá bom? Coloquei aqui só para ver se vocês estão prestando atenção, porque ó, as unidades todas aqui estão em metros, pessoal. Então aqui tem que ser em metros quadrados, igual a prof fez aqui no exemplo anterior, tá bom? Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão somar essas duas áreas, tá? 128 metros quadrados da figura 1 mais 48 metros quadrados da figura 2, ok? Soma, então nós chegamos à conclusão que essa área total equivale a 176 metros quadrados, ok? Então, pessoal, vocês já sabem, né? Sempre quando a gente tem uma área que é irregular, o primeiro passo é a gente decompor essa área em áreas conhecidas. Então, nós fizemos essa decomposição em forma de um retângulo e depois em forma de um trapézio. E no final nós somamos esses valores, ok? Certo? Vamos então agora para o nosso Praticando 3. Acompanhem. Hoje foi a vez de Thalita resolver a atividade mão na massa, elaborada por Henrique, a qual consistia em determinar a área da figura indicada abaixo. Thalita obteve como resultado 15 metros quadrados de área. Verifique se Thalita chegou ao resultado esperado. Então vamos lá. Essa é a forma de uma área. Essa é uma área em forma de trapézio, né? Agora eu vou deixar então que vocês calculem aí o valor da área desse trapézio e verifiquem se o resultado é igual ou não a 15 metros quadrados de área, ok? Então vou dar um tempinho aí para vocês resolverem o exercício, tudo bem? Pensem bem, analisem as unidades de medida nesse exercício, ok? E na sequência a gente volta para a correção.
Vamos lá então, pessoal. Então, observem as unidades de medida. As unidades estão em centímetros, tá? Então, olha só. A figura desenhada pelo Henrique é um trapézio, tá? Então, quem é a minha base maior? Observem que a minha base maior é 2 mais 4, é todo esse segmento aqui. Então, minha base maior vale 6. E a nossa base menor vale 4. E a altura vale 3, ok? Bom, segundo passo. Então, agora que a gente já identificou quem é base maior, base menor e altura, a gente substitui na formulazinha, certo? Então, substituir na fórmula, olha só, base maior 6, base menor 4, faça a soma das bases primeiro, que vai dar 10 vezes 3 sobre 2, certo? 10 vezes 3, quanto que é? 30, né? 30 dividido por 2, 15 metros quadrados. Mas veja, o que a professora acabou de falar para vocês? Que as unidades de medida do desenho estão todas em centímetros. Então, pessoal, será que essa resposta que a professora colocou aqui está correta? Não, né, pessoal? O valor numérico, ok, a conta está correta, mas cuidado, né? Não é 15 metros quadrados, o correto é 15 centímetros quadrados, ok? Então, qual a resposta que a gente poderia dar aqui para esse exercício, né? Thalita obteve como resultado 15 metros de área, né? Ok, você poderia responder assim, que o valor numérico calculado por Thalita realmente é 15, mas a Thalita infelizmente errou na unidade de medida, tá? Porque a unidade de medida nesse caso não é 15 metros quadrados, e sim, o correto seria 15 centímetros quadrados. Então, muito cuidado, pessoal, com o uso da unidade de medida, ok? Vamos então agora para o praticando 4. No praticando 4, Vicente é pintor. Ele foi contratado para pintar o muro dos fundos da empresa de Gabriel. A figura abaixo representa esse muro. Vicente cobra de mão de obra R$ 12,00 o metro quadrado. Quanto Gabriel gastará de mão de obra com a pintura do muro? Então percebam que nesse exercício não é só calcular a área, né? Além de calcular a área, vocês vão ter que calcular também a mão de obra. Bom, eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem, para vocês interpretarem o exercício e na sequência eu volto para corrigir ele com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, primeiro passo, né? Vamos aí calcular a área desse trapézio. Só que vocês viram, né? Vocês perceberam também que a figura, ela não é um trapézio. Então, ela é uma figura mista, né? Ela é uma figura que é a junção de um retângulo mais um trapézio. Então, vocês já aprenderam em exercícios anteriores que nesse caso, vocês podem decompor a figura total em 2, 3 ou mais figuras, ok? Então, vamos lá. A primeira figura é um retângulo. Então, retângulo, base vezes altura. Então, vou multiplicar a base, que é 24, vezes a altura, que vale quanto, pessoal? Vezes a altura, que vale 12. Olha lá, todo mundo está em metros aqui? Todo mundo está em metros. Então, minha resposta final tem que estar em que mesmo? Metros quadrados. Então, a área do retângulo vai ser igual a 288 metros quadrados, tá? Na sequência, pessoal, nós vamos calcular aqui a área da figura 2. Então, olha só, a figura 2 sim é um trapézio, tá? Todo mundo está em metros aqui também? Opa, todo mundo está em metros, né? Então, a resposta final também vai ter que ser em metros quadrados. Então, quanto vale a nossa base maior? Então, dá uma olhada aqui, ó. A base maior desse trapézio é essa partezinha aqui, ó, que vale 12. Então, base maior 12. E a base menor? 8. E cadê a minha altura? Minha altura está aqui, ó. Altura 16, tá? Lembra sempre que a altura é a distância entre as bases, tá? Então, nossa altura vale 16. Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho aqui agora 20 vezes 16 sobre 2. 20 vezes 16, 320. E 320 dividido por 2, 160 metros quadrados. Então, na sequência, eu vou somar. Eu vou somar os 288 da figura 1 mais os 160 da figura 2, que vai dar 448 metros quadrados. Só que ele não quer só isso, né, pessoal? Ele quer saber qual é o preço da mão de obra. Então, todo serviço na construção civil é muito comum o cálculo ser feito com base no metro quadrado. Então, lá no enunciado, o Vicente falou assim que cobra de mão de obra R$12 o metro quadrado. Então, nós vamos pegar essa área total aqui, que já está em metro quadrado, e vamos multiplicar então por 12, para saber quanto é que o Vicente, né, vai cobrar aí do Gabriel, tá? Então, ele vai cobrar R$5.376 de mão de obra só, né, para fazer aí a pintura do muro, ok? Certo? Então, pessoal, nesta aula nós falamos aí sobre o conceito de área, nós resolvemos aí muitas situações, problemas com pegadinhas aí, né, envolvendo aí a medida da área do trapézio. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!